esse exemplo, tá? Eu coloquei aqui de uma função quociente, tá? Pra gente relembrar, né, um pouquinho quando eu tenho a função u sobre v. Na hora que a gente for fazer as derivadas, vai ter que lembrar a derivada da primeira pela segunda menos primeira derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, aqui é a regra que eu vou ter que estar utilizando, usando para a gente encontrar as derivadas parciais. Então, tem que estar atento quando pede em função de quê, né? Então, ali, ó, então a derivada da f, vou colocar na notação que fica mais, né? Sim, posso colocar assim, a derivada da f em relação a x. Essa outra notação que é menor. Então, eu olho aqui para essa função e eu vou derivar em relação a x, só que eu tenho que usar a regra da potência, do quociente, né? Então, eu vou chamar, tá? Vou pegar a cor aqui, outra cor. Então, aqui eu vou chamar de u e aqui de v. Então, na hora que eu for fazer a derivada, tá? Eu chamo ali, se u é 2y, eu vou fazer a derivada, isso aqui tudo em relação a x, tá? Em relação a x. A derivada desse u em relação a x, não tem x, então vai ser 0. Tá? Aí, v é o x. Na hora que eu faço a derivada desse v mais em relação a x, então a derivada é 1. Então, eu vou pegar, né, as derivadas que eu tenho aqui e vou substituir na regra, porque eu quero, mas porque aqui eu já fiz tudo em relação a x. Então, é trabalhoso, faz no ladinho, que aí vocês não confundem, porque agora isso aqui é a derivada dessa função só em relação a x. Então, eu venho aqui, ó, derivada u', quem é u'? 0. Pela v, quem é a v? X. Menos u, quem é u? 2y. Vezes a derivada de v. Qual a derivada de v? É 1. Tudo isso pelo v ao quadrado, x ao quadrado. Então, aí eu tenho que aqui 0 vezes x, ó, vai para 0, fica menos 2y sobre x na 2. Então, aqui é a derivada da f em relação a x. Venho, faço a f agora de y, em relação a y. Então, fazendo, né, a derivada de todos, mas é para y agora. Então, vamos lá. O u, que é 2y, é o mesmo u, mas agora eu vou derivar em relação a y. Então, u' é 2, tá? O v é x, então v', mas como é em relação a y, vai ser o quê? 0. E aí eu jogo, então, na regra aqui. U', olha aqui, u', 2 vezes v. Quem é v? X. Menos u. Quem é u? 2y. Vezes a derivada de v, que aqui é 0. Tudo isso pelo v ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui, ó, essa multiplicação vai para 0. Então, ficou 2x dividido por x ao quadrado. Então, aqui a nossa f em relação a x, aqui a f em relação a y. Tá? Vamos agora fazer a f de xx. O que é f de xx? É a derivada da f, que está aqui. Vou derivar ela mais uma vez em relação a x. Mais uma vez. Então, eu já tenho aqui, tá? Porque, eu vou apagar, senão vai acabar confundindo um monte de... Daqui é a primeira. No textozinho lá, vocês... Então, lá, agora eu vou olhar para essa daqui. Então, agora essa aqui é o u e essa aqui... Opa! Não. Tô errando. Aqui, novamente, é a u e a v. Então, lá, u é 2y. Então, u', 2. Tá? Porque é em relação a x. Então, u' é 0. Aí, o v é x. Então, v' em relação a x, então, vai ser 1.
Então, aqui, ó, derivada em relação a x. Já vou fazer, tá? Depois a de y. Então, vamos lá, ó. Derivada, joga na regra o' em relação a x. Deixa eu pegar f de xy. Acho que eu tô... Isso, derivada da primeira pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda. Tá, eu tava fazendo certo, né? Porque aqui eu tô pegando a f de... Eu tenho que pegar a del f de relação a x. Então, eu tava indo certo, eu achei que tava fazendo errado. Desculpa aí. Então, volta lá. Eu tenho que considerar essa aqui mesmo, ó. Aqui é o u e essa aqui é v, tá? Então, lá. U é menos 2y. Quando eu faço linha em relação a x, vai ser 0. O v é x na 2. Quando eu faço v' em relação a x, é 2x. Tá? Aí eu venho, faço aqui a regra. Então, lá, o', então, é 0, vezes o v, que é x2, menos u, que é menos 2y, vezes v', que é 2x. Tudo isso pelo v ao quadrado. Então, fica x2 ao quadrado. Tá? Então, aqui, 0 vezes x2 é para 0. Menos com menos fica mais. Então, fica ali mais. 2 vezes 2, 4xy dividido por x. Aqui eu posso elevar, ó, x na quarta. Tá? É x na quarta. Agora, o f de y. Vou colocar ali embaixo. F de y. Então, vamos lá. Faz de novo. Eu vou pegar a derivada de f em relação a y, que é essa daqui. E vou derivar mais uma vez em relação a y. Então, vamos aqui pegar, ó. Aqui é o u e aqui é o v. Aí eu faço aqui, ó. U é 2x. Então, u' em relação a y, porque eu estou derivando em relação a y, então vai ser 0. O v ali é x2. Quando eu faço a derivada desse v, tá? Que é x ao quadrado, em relação a y, tá? Também não tem. Então, é 0. Então, aqui já não tem, ó. Aqui é x2, então deu 0. A derivada em relação a y e o' é 2x, então ficou 0 também. Então, aí joga na regra. O' vezes o v, que é x2, menos o u, quem é o 2x, pela derivada de v. Vai ficar tudo 0 aqui. Tudo isso pela v ao quadrado. x2 ao quadrado. Então, como deu tudo 0 aqui, ficou 0 por x na quarta, então vai ser 0. Duas pessoas, então vai ser 0. Tá? Agora vem a última, as últimas, né? Então, deixa eu apagar aqui de novo, não vai caber. Então, agora eu tenho que fazer a derivada, tá? Eu pego a x e vou fazer ela em relação a y. Então, aqui que é a nossa f de xy. Eu vou pegar a x, tá? A del f em relação a x, que é essa. Vou pegar a del f em relação a x, que é essa. E vou derivar em relação a y. Então, tudo de novo, tá? Eu ponho ali no cantinho. Aqui é u, aqui é v. E faço. Depois eu vou apagar essa fita. Então, quem é u? Aí, o u é menos 2y. Eu quero derivar esse u, mas em relação a quem? A y, né? Então, aqui vai ficar menos 2. Aí, depois o v é x ao quadrado. Eu quero derivar esse v, mas em relação a quem? A y. Como é x, então é 0.
tá? Então aí eu jogo na regra, aí fica o linha menos 2, vou colocar assim, ó. Então a f de xy é igual menos 2 vezes o v menos u, que é menos 2y, pela derivada de v, que é 0. Tudo isso pelo v ao quadrado, tá? X na 2, isso aqui é o quadrado. Então aqui vai ficar, aqui tudo fica para 0. Vou ter que fazer aqui, então ficou menos 2x ao quadrado por x na quarta, que eu posso cancelar, né, ó. x2 com x2 aqui ficou menos 2 dividido por x ao quadrado. Isso. Tá? Cancelou o x2 pelo x na 4, 4 menos 2, 2. Então ficou assim. Tá? E agora a f de yx, tá? Eu vou pegar então a del f de yx, eu vou pegar a y e derivar em relação a x. Então, aqui de novo, ó, o IV, vou fazer, eu não queria apagar para... Então, o IV, tá? Então, vou fazer assim, ó, vou pegar aqui a regra. Aí, U é 2x, tá? Na hora que eu faço a derivada de 2x aqui, mais em relação a quem que ele está pedindo? A x. Então, vai ser 2. O v aqui do y é x ao quadrado. Na hora que ele faz a derivada mais em relação, então, também a x, vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x. Vou jogar aqui na regra, que eu apaguei ali. Então, é o quê? O linha, que é 2, vezes o v, o linha vezes v, tá? A derivada, o linha, que é 2, vezes o v, menos o quê? O v'. V' aqui, menos 2x, né? Ó, o linha, que é 2, vezes o v, que é x2. Menos u, que é o 2x, e o v', que é 2x também. Tudo isso pelo v ao quadrado. x2 ao quadrado. Então, aqui ficou, se não der certo, então, tem que bater uma com a outra. Ó, ficou 2x ao quadrado, menos 2x com menos 2x dá menos 4x ao quadrado. Dividido pelo x na quarta. Isso aqui, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, é menos 2x ao quadrado por x na quarta. E graças a Deus, deu certo, bateu, então tá certo. Tá? Porque elas, como eu disse, no final, tá? No final, essas derivadas mistas, essa com essa, se vocês fizeram corretamente, tá? Os cálculos aqui, o final, as mistas tem que ser, elas são iguais. Tem que dar a mesma resposta a yx e a xy. Então, por isso que você vai fazendo o exercício, tem uma maneira de você achar, então consegui achar, tá correto. Para esse caso, tá? Esses casos que a gente vai ver no 2, como eu já frisei várias vezes, porque vai acontecer de não serem iguais, mas é um outro método, uma outra maneira, tá? Mas para nós agora, fazendo as derivadas parciais, as mistas, no final, elas são sendo iguais, então os cálculos iniciais estão corretos.